Shalom, Shalom Adonai. Estamos aí para mais uma aula, mais um momento juntos, para juntos compreendermos, avançarmos, progredirmos, ampliarmos nossas ideias dentro do prospecto, dos pressupostos e das grandes teorias e avaliações e aulas dentro do aspecto da teologia relacionado com as outras ciências que a dialogam, que estão sempre mantendo relação com a teologia. Meus prezados, hoje vamos falar um pouquinho sobre a escola dominicana, tendo em vista que nós temos a escola agostiniana, temos a escola aristotélica, temos a escola também dominicana, dentro da história do pensamento cristão, dentro do contexto da construção do pensamento cristão, a escola oriunda da percepção e perspectiva de Tomás de Aquino, né? Então nós podemos ver que contra até aqueles que nós sempre denominamos de agostinianos, que foram aqueles que porventura recusaram-se, né, a fazer qualquer uso adicional da nova filosofia, né? E além também de que podia ser incorporado uma estrutura antiga, houve uma outra tendência, representada a princípio por alguns teólogos dominicanos, e que eram contrários, né? Então, surgindo essa nova tendência, que era representada por esses teólogos que seguiam a linha de Tomás de Aquino, começa então a ser sustentado a posição, ou voltar a sustentar a posição da filosofia de Aristóteles, que era muito valiosa e que não devia ser rejeitada, pela simples razão de que ela era o oposto da perspectiva filosófica que servira para pano de fundo para as formulações teológicas, por exemplo, da escola agostiniana, né? Então deveria ficar claro, entretanto, que aquele que sustentara essa posição não estava tentado a deixar de fora a ortodoxia cristã. Então, porventura nenhuma estaria deixando de fora a ortodoxia cristã, mas ao invés estaria adotando o aristotelismo e a sua filosofia como a ferramenta filosófica, tá, para o entendimento teológico do cristianismo. Então, aqueles teólogos que nós discutimos antigamente sobre o denominado escola agostiniana ou agostinianos, eles deveriam ser entendidos como aqueles que estavam presos a Agostinho de Hipona e às filosofias propostas por Agostinho de Hipona. E a partir da escola de Tomás de Aquino, da escola dominicana, já estava uma proposta mais voltada, né, ao chamado aristotélico, ao chamada filosofia aristotélica, tá? E outra questão também que nós podemos colocar, que além de um mero aristotelismo, também surgia dentro dessa questão do Tomás de Aquino o tomismo, tá? O tomismo que era o grande mentor filosófico, ou o grande fundamento filosófico, ou a grande corrente filosófica que conduzia a escola dominicana, o tomismo, tá? Então, um grande influenciador dessa escola e um grande propulsor dessa escola foi Alberto o Grande. Alberto ele foi conhecido como Grande porque ele teve uma carreira variada, tá? Entre 1245 até 1248, depois de Cristo, na Alemanha, e depois, mais tarde, ele também atuou em Paris, né? Ele foi parar, inclusive, em Paris, ele foi ser diretor do novo estudo geral que os dominicanos haviam fundado naquela cidade, tá? As suas muitas responsabilidades dentro da ordem dominicana foram pautadas dentro de uma hierarquia eclesiástica que, porventura, em algum momento interrompeu a sua jornada, seu percurso acadêmico. E aí ele vai morrer em 1880 no convento dominicano de Colón, e 6 anos mais após sua morte, o seu discípulo mais famoso, que era Tomás de Aquino, então vai dar a continuidade, a produção literária de Alberto, e vai ser o precursor, o que vai dar continuidade, né, ao trabalho de Alberto, aquele que vai dar vamos assim, o impulso, o start dentro dos pensamentos de Alberto para a posteridade, tá? E o trabalho de Alberto, conduzido por Tomás de Aquino, era um trabalho muito eclético, tá? E também era um trabalho que expunha uma teologia e analisava fontes em várias ideias,
tá? Então era um trabalho que transitava com outras ideias, dialogava com outras ideias e também propunha uma discussão em alguns pontos em seu método filosófico e ideológico. Tá? A mais significante contribuição que Alberto tem para o desenvolvimento do pensamento cristão foi que ele fez distinção entre a filosofia e a teologia. Então, essa distinção entre a filosofia e a teologia parte a partir da proposta teológica e filosófica do Alberto. Tá? Alberto também, no campo da filosofia, ele foi considerado um racionalista que alegou que toda a afirmação devia se firmar diante do julgamento da razão e da observação. Qualquer filósofo que tentasse provar o que não pode ser provado era apenas um pobre filósofo e o mesmo o que era dito para aquele que não conseguia, como teólogo, defender uma verdade revelada. Tá? Então, Alberto insistiu nos limites da razão, ele foi propulsor nessa questão da teologia racional e da filosofia pautada no racionalismo. Tá? Ele era também precursor do debate fé e razão e também criou a proposta de que a criação afirmou que ela aconteceu no tempo e que o mundo não é eterno. Então, Alberto tinha essas três ou quatro ações e propulsões dentro da sua teologia e da sua filosofia. A teologia de Alberto era bem conservadora, no sentido da ortodoxia, embora ele fosse um grande advogado do aristotelianismo. Tá? Embora ele fosse advogado dessa questão do aristotelianismo, a sua teologia ainda era construída dentro de uma tradicional estrutura agostiniana e neoplatônica. Tá? Então ele ainda estava preso, Alberto, no agostinianismo e também no neoplatonismo. E era esperado, por muitas vezes, a tarefa de compilação e interpretação que Alberto realizava, porque ela era um empreendimento gigantesco, era uma obra e uma tarefa extraordinária que Tomás de Aquino estava fazendo, que era trazer para o público toda a dimensão do conteúdo que Alberto construiu durante seus anos de atuação teológica e filosófica, como escritor, como professor, como deão, como diretor, nessa área tanto da filosofia como da teologia, quando ele estava atuando não só na Alemanha, como também em Paris, em Colônia. Tá? O Tomás de Aquino então vai se tornar o principal professor dessa escola dominicana, que ele é, no caso, o mentor, não é? Da escola dominicana, será Tomás de Aquino, mas claro que Tomás de Aquino vai beber nas águas de Alberto e a partir das propulsões de Alberto que Tomás de Aquino vai construindo o tomismo. Tá? Então, Tomás de Aquino, o que nós temos para produzir e falar dele é que ele, criando a escola tomista, ele assim, tornou-se um dos talentos intelectuais mais respeitados dentro da profunda espiritualidade, tá? O que ele considerou, o que até lhe concedeu pela Igreja Católica o título de doutor angélico, pelo qual ele ainda era conhecido até a sua morte. Tá? A maioria dos trabalhos filosóficos de Aquino são comentários de Aristóteles, outros são anônimos, né? Outros são obras pausadas em Boétios, outros trabalham questões da essência, sobre os princípios da natureza. Né? As suas grandes obras no campo da teologia, já temos aí a Suma Teológica a sua Suma Teológica contra o Gentio, né? A Suma Teológica, a Suma contra os Gentios e o Comentário sobre a Sentença. São as três obras, vamos dizer assim, mais destacadas e propulsoras do tomismo, vinda da pena, vindo da mão, vindo do pensamento de Tomás de Aquino. Então, essas três obras teológicas propulsoras, como Comentário sobre as Sentenças, a Suma contra os Gentios e a Suma Teológica. Tá? Seguindo seu mestre Alberto, Tomás então, vai estabelecer uma distinção entre aquelas verdades que podem ser alcançadas pela razão e aquelas que estão além dela. A filosofia, para Tomás de Aquino, trata com aquelas verdades que a razão pode alcançar, mas a teologia, cujo próprio campo é o da verdade revelada, ela já está mais preocupada não apenas com essas, mas com a verdade em todas as formas. Então, uma questão que muito é propulsora no pensamento de Tomás de Aquino, que existe uma diversificação das ciências
que é trazido pela diversidade de aspectos sobre os quais as coisas podem ser entendidas, compreendidas, tá? Tanto um astrônomo quanto um físico pode demonstrar a mesma conclusão. Por exemplo, que a Terra é esférica, e da mesma forma não há nada que impeça que as mesmas coisas sejam tratadas, sejam conduzidas, sejam exploradas pelas ciências filosóficas, quando elas podem ser olhadas à luz da razão natural e por outras ciências quando elas são olhadas à luz da revelação divina, tá? Outra questão também propulsora é que Tomás afirmou que algumas verdades que são acessíveis, como a razão, elas foram reveladas, foram conduzidas, foram tornadas explícitas e entrementes de forma que aqueles que são ignorantes possam conhecê-las, tá? Então, Tomás de Aquino torna algumas verdades que eram totalmente filosóficas de uma forma mais objetiva, mais coloquial, que até o leigo pode compreender e aprender sobre o assunto, tá? Então, ele é o facilitador dessa questão da teorização da teologia, tá bom? Entretanto, os verdadeiros artigos da fé, que são exclusiva preocupação da teologia, são distintos dessas outras verdades que a razão pode alcançar, mas eles foram incluídos na revelação por causa da fraqueza do intelecto humano. Então, as verdades sobre Deus, no caso da perspectiva tomista, que São Paulo vai dizer, proclama, para no caso Tomás de Aquino, elas dizem que nós podemos conhecer por meio de nossos poderes naturais de raciocínio que Deus existe. Por exemplo, não são contadas entre os artigos de fé, mas são pressupostos para eles que a fé pressupõe o conhecimento natural, assim como a graça também pressupõe a natureza. Então, todas as perfeições que elas aperfeiçoaram, elas não há nada mais palpável que impeça o homem de aceitar pela fé alguma verdade que ele pessoalmente não pode demonstrar, mesmo que esta verdade, tá, ela seja em si mesma uma demonstração que eu tornaria evidente. Então, a teologia proposta e a razão proposta a partir do pensamento de Tomás de Aquino, ela tem uma função de ampliar o racionalismo e a discussão sobre fé, matéria, graça, sobre pensamento cristão, além também de conduzir um novo caminho que dentro da filosofia, que é a metafísica. A metafísica de Tomás de Aquino, ela é basicamente aristotélica, então é uma percepção metafísica pautada no aristotelismo, tá? E também ela possui alguns elementos neoplatônicos na sua origem, na sua concepção, e com esse ponto Tomás de Aquino propõe que a primeira noção que a mente concebe é na qual todas as suas várias ideias se juntam. Então, este ser não é uma ideia eterna, mas existe independente de seres individuais. Então, pelo contrário, o que a metafísica estuda é concreto, é ser individual, mas Tomás de Aquino usa uma série de termos técnicos que são melhor entendidos em pares, ou seja, em demonstrações plurais, tá? E amplia-se, então, algumas propostas de Tomás de Aquino dentro dessa questão da metafísica e dentro da corrente das ideias e dentro até das propulsões das substâncias materiais, como matéria tem forma e a forma que é propulsada através do ideal da matéria, tá? Então, outra questão também importante que Tomás de Aquino vai distinguir entre ato e potência. Ele vai dizer que essas distinções são muito abrangentes, mas o que nós podemos compreender que essa distinção entre ato e potência fundamentada no sentido de mutação e no sentido de movimentação que ocorre no desenvolvimento da criança e no desenvolvimento do ser no seu prospecto e aspecto até biológico. Então, todo esse contexto, essa construção da escola dominicana, da escola tomista, nós podemos dizer que é uma herança oriunda da proposta aristotélica, influenciada e conduzida por elementos neoplatonistas e também, para que não dizer, vindo a ser uma continuidade, uma ampliação do mentor de Tomás de Aquino, que é Alberto. Então, na verdade, Tomás de Aquino vai construir, podemos até dizer que dentro do seu tomismo, uma miscelânea de propostas filosóficas, de pressupostos filosóficos, de
grande propulsão na filosofia grega e que ele vai dando uma ampliação e que ele vai fomentando e que ele vai construindo a partir destes pensamentos e propostas a sua filosofia, a sua proposta, as suas perspectivas empreendidas referente aos vários temas. Ele também sempre trabalha com antepostos, com antíteses, é uma questão que nós vemos natural dentro da filosofia de Tomás de Aquino. O pluralismo está presente dentro da filosofia de Tomás de Aquino e também a questão dos expoentes entre uma unificação filosofia, teologia, filosofia, nós vamos ver na proposta tomista que a escola dominicana observa a partir da proposta, do pensamento e dos pressupostos tomás aquinianos, tá bem? Então era isso que nós tínhamos para falar dentro do contexto da filosofia, dentro do contexto da teologia, a partir do pensamento Tomás de Aquino ou da proposta da escola tomista dentro da escola dominicana. Era isto e nós agradecemos e estamos juntos no canal A Rota da Teologia.